Revolução Constitucionalista de 1932. Hoje nós vamos ver o mapa da Revolução de 32 para a gente dar uma olhada como estava o céu, né, naquele momento e como foi que se deu esse evento. Foi uma guerra que durou cerca de 3 meses, tá? Entre 9 de julho e 2 de outubro de 1932. Morreram entre 600 e 900 pessoas, algumas fontes dizem que chegou a 2.000 mortes. E esse conflito ele se iniciou com a revolta, com a morte de 4 jovens, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, famoso MMDC. E foi uma guerra que ela não tinha assim exatamente como proposta a queda, tá? A deposição de Getúlio Vargas, mas o povo exigia uma nova constituição, uma nova constituinte. Então foi assim que se deu esse evento. Vamos dar uma olhada então no mapa? Bom, gente, vamos dar uma olhada aqui em como estava o mapa no dia 9 de julho de 1932 em São Paulo, quando nós tivemos a Revolução Constitucionalista. É um mapa com certas tensões, tá? Mas ele não é um mapa assim que mostra, tá? Vamos dizer assim, conjunções, grandes conjunções, entradas, né, de planetas em signos, coisas assim que seriam mais preocupantes, né? Criariam mais tensão. Não, nós não temos. Olha o que nós temos aqui. Nós temos um Sol, o Sol que na astrologia mundial é o próprio governante. Ele está na casa 4, que representa o povo. Aqui nós temos entrando uma Vênus retrógrada que rege o dinheiro. Então nós vemos aqui de cara que havia aí alguma insatisfação, né, coletiva, povo, com relação a questões financeiras. Nós temos de ver como está o signo regido por Vênus, que é Touro. Ali nós temos 2 astros complicados, que é Lilith, né, que é um astro perigoso, e Quiron, que é a ferida. Então havia uma ferida no povo com relação a questões financeiras. Então havia uma revolta contra o governo, né? Nós vemos essas 2 quadraturas do Sol aqui e de Plutão, nós já falamos de Plutão, quadratura com Urano que é revolução, em Áries que é guerra, na casa 1 que é a casa do quê? É a casa da individualidade, ou seja, a casa que também, de certa forma, representa o próprio povo. Na casa 5, a casa que representa, entre outras coisas, a juventude, nós temos Mercúrio que também representa o jovem, representa a criança, representa também a comunicação, e ele faz uma quadratura com a Lilith na casa 2. Então havia uma insatisfação da própria juventude aqui. Porém faz um sextil com Marte que é guerra, em Gêmeos, que é comunicação. Então havia rumores de guerra, digamos assim. Nós temos aqui uma posição perigosa, que é Urano, que é revolução, né, em Áries, que é guerra. Porém, esse Urano ele faz um trígono com Júpiter, que é o grande benéfico, que está aqui na casa da juventude. Então isso amenizou as coisas. Temos também na casa 6, que é a casa do trabalho, a casa do cotidiano, nós temos Netuno que é sonho, idealismo, também pode ser desilusão, né? Ele faz aqui uma quadratura com Marte, e isso é perigoso. Porém, ele faz um trígono com Lilith. Então, isso também ameniza, tá, bastante as coisas. E na casa 6 nós temos também a Lua, que simboliza as emoções, o passado, e o Nodo Sul, que também simboliza o passado. Então, são, digamos assim, eles fazem aqui um trígono que já vou falar desse triângulo, tá? Então, assim, são questões aí realmente que estavam já passadas e que estavam vindo à tona. Agora, percebam que há um trígono, tá? Um triângulo, aliás, desculpa, um grande triângulo aqui, que são 3 trígonos envolvendo Saturno, que é estrutura de poder.
Saturno que está em Aquário e na casa 11. Aquário e casa 11 são regidas por Saturno, então Saturno está muito bem aqui. E a casa 11 e Aquário simbolizam o quê? As instituições, o Congresso, o Senado. Então, isso significa que, de alguma forma, essas instituições colaboraram para que, vamos dizer, o pior não acontecesse, né? Aqui na casa 5 nós podemos ver aqui uma espécie de um clima até de revolta, que foi após o assassinato não, né? A morte, que era uma guerra, né? Então o ataque, né, a Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, né, que são o MMDC, que foram os primeiros mártires, né, da Revolução. Então o Rio de Janeiro então não conseguiu, São Paulo não conseguiu invadir o Rio, porque contava com a ajuda de Minas e do Rio Grande do Sul, potencialmente dos dois, e não conseguiu, né? Mas na verdade, assim, um detalhe aqui, ó, olhem só isso aqui que interessante. O Sol, que representa o presidente, ele está na casa 4, que é o povo. Há aqui um clima aqui de uma certa insatisfação, né, com relação a questões econômicas. E ele está conjunto a Plutão. Plutão que é traição, queda, morte. Então havia o risco até mesmo da queda ou da morte de Getúlio Vargas, vamos dizer. Embora a Revolução não tivesse como princípio derrubar o presidente. Não era a intenção tirar Getúlio Vargas do poder, mas apenas uma nova Constituição. Tá? Mas o risco existiu, mas é como eu falei, e outra coisa, tá? Esse Sol, né, com Plutão, ele está fazendo quadratura com Urano, que é revoluções, em Áries, que é guerra. Porém, ele faz um trígono com o nodo norte, que está em Peixes. Peixes, que já é uma outra questão, né? É um signo bem mais benevolente. Então, isso também amenizou as coisas, ok? Um detalhe aqui, gente, a gente está falando de uma coisa chamada viés viés retrospectivo. O que é isso? Em astrologia, não só em astrologia, mas potencialmente em astrologia, é fácil a gente explicar um evento depois que ele acontece, mas é impossível prever antes. Então, depois que aconteceu a Revolução, é fácil eu explicar ela aqui, mas se eu visse esse mapa antes do acontecimento, seria difícil ou impossível fazer uma previsão. Eu gosto de usar muito o caso das Torres Gêmeas. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho o que é esse viés retrospectivo. Olhem bem, no caso das Torres Gêmeas, nós tivemos Sagitário, que é o arqueiro, que simboliza o avião, né? Aquele que atira a flecha. Então, ele simboliza aqui o avião. O que aconteceu? Esse avião, ele atira a bomba. Plutão, ele se atira com a bomba, que Plutão simboliza bomba, tá? Contra as estruturas, Saturno, tá? De Gêmeos. Então, olha só, sigam o raciocínio. O arqueiro atira o avião com a bomba. Quer dizer, vamos falar astrologicamente. O arqueiro atira Plutão contra Saturno em Gêmeos. Ou seja, o arqueiro, o avião, atira a bomba Plutão contra as estruturas de Saturno. Ficou claro? É muito fácil, depois do acontecimento, a gente prever que isso foi o ataque às Torres Gêmeas, né? Aqui está o avião, aqui está a bomba que foi atirada nas estruturas de Gêmeos, né? Então é o que eu disse, depois que aconteceu é fácil a gente explicar, mas se a gente visse esse mapa aqui antes, seria possível a gente prever, nossa, vai haver um ataque às Torres Gêmeas? Seria impossível a gente imaginar isso, entenderam? Então isso é o viés retrospectivo. Então, voltando aqui ao mapa da Revolução, creio que vocês entenderam, né? Basicamente é isso. Está aqui o presidente aqui, que correu um certo risco por um processo aqui de traição, né, de Plutão, né,
na casa 4, de um povo que estava insatisfeito, uma juventude também que teve uma participação aqui potencialmente depois da morte, né? Assassinato não, porque não era guerra, porque era guerra, então não era assassinato, era a morte de Martins Miragaia Drauzio de Camargo, né? Mas então é um mapa assim que ele carrega tensões, mas essas potencialmente este grande triângulo, tá? Cósmico aqui, que é 3 trígonos que foram sustentados por Saturno, que está bem posicionado no signo que ele rege, Aquário, e na casa que ele rege, casa 11, que seguraram a situação. Então foi uma guerra aí curta, né? Uma guerra que não teve assim um desfecho de trágico maior, digamos dessa forma. Creio que vocês conseguiram entender, né? Se não entenderam, deixem, tá, nos comentários as suas dúvidas, que eu respondo para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que vocês curtam o vídeo, que vocês deem o like, que vocês sigam também, tá, o meu canal para ajudar ele a crescer. E dessa forma, então, eu agradeço a todos e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.